A apresentação é sobre o teatro grego e vamos começar falando da origem e da história. Com a Clara. O teatro grego, ele originou na Grécia Antiga e é derivado das procissões dionísticas. Dionísio era um deus e eles baseavam o teatro nele. Ele surgiu em 534 AC, quando Tespes separou o canto da fala. Então, quando o Tespes separou isso, surgiu o teatro ocidental. Então, deixa eu só abrir um parênteses aí. Sim, desculpa, falei de falar no final, né? Mas deixa eu abrir um parênteses. Então, Dionísio era um deus, como a Clara falou, e eles tinham festa, certo, Clara? Para esse deus. Sim. E eram que chamada a festa de Dionísio, a festa do vinho e tal. Como eram essas festas? Meio carnaval. Todo mundo ia para a rua e festejava, e tinha desfile, tinha um monte de coisa, né? Então a cidade era mobilizada por essa festa de rua, digamos assim. Isso. Tá. Você sabe mais ou menos a história do Tespes? Como é que isso aconteceu? Claro. Não muito. A gente. Não, assim, né? É simples. Então, estava lá na rua, as pessoas bebendo, eles bebiam muito vinho. E aí, um dia, esse cara, o Tespes, subiu em cima de uma carroça e começou a falar: Eu sou Dionísio. E começou a recitar um monte de coisa. Oi? Não, eu falei a mesma coisa que vocês. Tá. O que pra gente hoje é normal, de alguém subir em cima do palco e falar, eu sou Deus, e começar a falar por ele, interpretar uma personagem, naquela época não tinha isso, né? Então, ele começou a interpretar um Deus. Primeiro, surge na população aquela descrença. Meu Deus, será que é Deus mesmo? Será que é Dionísio que está ali? Ou será que é uma interpretação? E aí vai essa bagunça toda na cabeça das pessoas e Tespes começa a interpretar. Então, a partir daí, começam essas interpretações e a gente diz que o teatro surge aí, né? É a primeira vez que alguém sai de cena e não se diz ele, se diz outra pessoa, tá? Vai lá. E foi nessa iniciativa que originou o teatro. É a primeira vez que a gente vê alguma coisa assim, a primeira coisa que aparece, o primeiro teatro do mundo foi o teatro grego. Então, tudo se origina desse ato que ela acabou de falar. A gente, antes de começar a falar da tragédia e da comédia, que está especificando mais esse teatro, a gente resolveu falar do edifício mesmo. Então, como os teatros eram? O teatro era composto por um espaço, obviamente, o palco, as arquibancadas em semicírculo, tipo no formato da concha do arque. Esse formato servia para que todo mundo conseguisse ouvir, já que era muito amplo o lugar. Nessas arquibancadas, que eram onde os espectadores ficavam, cabia mais ou menos de 15 mil a 20 mil pessoas. Então, era muita gente. O teatro era para todo mundo ver, quase. Então, tinha que caber muita gente. Tinha 3 entradas de coxia e bastidores em cada lado, esquerda e direita, e mais 2 entradas que eram dos camarins para o palco direto. Eles precisavam fazer muito essa troca, porque por conta dos figurinos, das máscaras, dessas coisas. Tinha um espaço para os mais especiais, que são os sacerdotes, essas pessoas, reis, quando eles quisessem ver. Ele era feito de mármore. E tinha o espaço do coro, que é muito importante no teatro grego, a gente vai ver na estrutura da tragédia. E tinha
o altar para esse deus Dionísio. Tinha o quê? Não ouvi. O altar para o deus Dionísio, que era bem no meio, normalmente era centralizado no meio do palco, onde eles atuavam. Tem a imagem, que é no próximo slide. Então, vamos imaginar o seguinte, gente, um estádio de futebol, os caras lá embaixo fazendo uma peça de teatro e você sentado lá em cima e você ouvia e via essa peça. Não tinha microfone, não tinha iluminação, não tinha nada. Então, imaginem a acústica desse local que a Clara acabou de falar, como deve ser perfeita, né? A gente tem umas ruínas hoje em dia, inclusive a sua mãe tem umas fotos ótimas da viagem que ela fez há muitos anos atrás, dos teatros, depois pede para ela te mostrar. Então, você imagina a acústica para o cara ouvir lá em cima. Então, a gente tinha essa acústica boa, nós tínhamos... Você vai falar de figurino, Clara? Vou. A gente vai ter um figurino que ajuda a pessoa a ver lá de cima, né? E a entender o que está acontecendo ali. E os coros nada mais eram do que pessoas atrás, um coro mesmo, várias pessoas, reforçando a ideia que aquele ator ou aquela atriz estavam falando. Então, tinha um reforço de voz ali e pontuava as coisas mais importantes. Vai lá. Sim. Tinham 2 gêneros principais, posso falar? Vai. Tinham 2 gêneros principais do teatro grego, que eram a tragédia e a comédia. A tragédia, ela surgiu depois de já não, né? Eu passei pra tragédia agora. Ah, eu não passei. Peraí. Então, a gente tem que passar isso? O edifício do teatro já foi? Desculpa, eu tô... Já é. Eu tô passando aqui, mas eu não sei se tá passando pra vocês. Não, eu pensei que vocês que fossem passar. Pra mim tá passando. Pra mim passou sozinho. Pra mim também passou. Pra mim tem que passar, tipo, pra mim é eu que passo. Embaixo tem um botão. Eu tô na tragédia agora. Quando você for passar o slide, quando você for passar o slide, Júlia ou Clara, avisem pra gente passar aqui. Tô na tragédia agora, vai lá. Tem um botão que é para o apresentador, que você segue o apresentador. Tá. Não, então outra pessoa começou a... pegou o controle da apresentação. Pera. Eu peguei de volta aqui, calma. Tá. Então, tinham 2 gêneros principais do teatro grego, que eram a tragédia e a comédia. A tragédia ela surgiu depois de uma época de crise política e teve muita tragédia realmente na vida das pessoas. Isso inspirou os autores a começarem a escrever essas peças, que eram mais dramáticas, assim. E o foco principal da tragédia era um herói, que geralmente... E a inspiração era sempre a mitologia grega, então esse herói ele era comparado aos deuses, ele tinha poderes sobrenaturais e ele era totalmente positivo, ele era um homem perfeito. Mas ele sempre tinha um fim trágico depois da história, no fim da história. Tinha 3 autores tipo, muito importantes na tragédia, principalmente, que era o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. Eles tinham visões diferentes, mas que se juntavam. Então, Ésquilo ele já era o que mais se encaixa, que é o herói perfeitinho, que sempre vai ter o final trágico. Que não importa o que aconteça, se ele seja perfeito, ele vai acabar morrendo ou alguma coisa assim. Ele não vai ter um final feliz, que nem as princesas da Disney. O Sófocles colocou o poder dos deuses. Então, tipo, o poder dos deuses era muito maior do que qualquer coisa. Ele colocou tudo abaixo do poder dos deuses. Eles destruíam, eles eram os mais fodásticos, assim podemos dizer. E Eurípides, ele desvalorizou mais ou menos o que o Sófocles falou. Ele, tipo, desvalorizou essa disposição divina e fez o poder da casa. Então, tudo acontecia pelo acaso e não porque os deuses queriam que isso acontecesse. Pode passar. Vou passar o slide. Agora é a comédia. A comédia teve 2 épocas principais, e a primeira foi com Aristófanes, e foi durante a tragédia. Então, era contemporâneo com a tragédia,
E Aristófanes era o precursor. Ele realmente começou a fazer esse negócio de tragédia. Depois, durante a era helenística, teve o Menandro, que foi quem deu a importância histórica que a comédia tem hoje. Que aí começou a ser visto como uma arte, uma forma mais intelectual. Porque tudo começou de acordo com Aristóteles, na sua poética, começou em cerimônias fálicas, onde a sociedade se juntava por alguns dias para celebrar Dionísio e saciavam sua sede de bebida, dança e amor. Então era um negócio mais descontraído, e só depois que virou realmente uma arte. Por volta de 500 AC, a gente está falando depois de um tempo da tragédia. Não começou em 500 AC, para quem confundir, não começou em 500 AC a comédia. Ela começou antes disso, só que o impulso que ela recebeu para virar o que ela é hoje foi em 500 AC. Ela recebeu esse impulso literário que deixou ela num patamar muito mais alto. A comédia é mais ou menos ao contrário da tragédia. Ela é uma sátira, mais ou menos. Ela não traz o herói, ela traz o anti-herói. E ela pode representar, toda a sociedade. Ela não traz a elite. Ela traz da elite ao mais pobre, ela traz a mulher ao plebeu. Ela traz tudo. Então, ela dá uma sátira o tom da peça. Então, o que a gente pode falar da comédia, para eles, era uma coisa que nunca ia acontecer. Eles estavam zoando com o que eles falavam. E pra gente, depende da comédia que a gente pegar e ler hoje, isso pode virar uma puta crítica social, uma puta crítica em todos os sentidos. Porque era uma coisa impossível para eles na época, e depois de um tempo pode estar acontecendo pra gente. Pode pular. Tá. A estrutura da tragédia e da comédia era mais ou menos a mesma. Tinha a fábula, que seria o enredo, a história da peça. O caráter, que era o personagem. A elocução, que é só um jeito mais complicado de falar, que eram as falas. E o espetáculo, que a gente já conhece. Aí, como tinha o coro no teatro grego, tinham também as composições musicais. A estrutura da peça mesma tinha o prólogo, que era a introdução, o canto coral, que vinha logo depois, que era para apresentar o coro, falar o papel deles nessa peça específica, porque dependendo da peça, elas podiam representar ou a visão do autor ou reforçar o que o personagem estava falando. Aí tinha os episódios, que eram as cenas, e tinha o êxodo, que era o final, era o fechamento. Aí a gente trouxe alguns exemplos da tragédia e da comédia. Da tragédia, a gente vê bem os três atores que a gente falou, que era o Eurípides, o Sófocles e o Ésquilo. E na comédia tem a predominância do Aristófanes, porque ele que começou, ele que fez mesmo. E o Menandro, que seria o outro autor importante da comédia, não teve... as peças dele não sobreviveram ao tempo. Então só teve uma que a gente tem completa hoje, que é essa do Misântropo. Aí a gente trouxe o vídeo. Você quer ver agora ou ver depois da apresentação? Não, vê agora. Nossa, tá carregando o vídeo aqui. Acho que vai dar pra gente ver aqui mesmo. Eu acho que vocês vão falar como eles apresentavam esse festival? Não, a gente não colocou. A gente tem... Então, é o seguinte, depois, isso se tornou uma tradição. Então, tinha os festivais. Nesses festivais eram apresentados 3 tragédias e, no final, uma comédia. Porque a comédia, como a Clara falou, é uma coisa mais do povo. Não tinha os deuses, não tinha nada disso. Era o anti-herói mesmo, era aquele homem que errava, que fazia as coisas erradas. Mas, muitas vezes, apresentava uma crítica social, que eu acho que depois elas vão trabalhar uma peça do Aristófanes, que acredito que elas vão explicar, que vocês vão perceber isso. Mas era um festival mesmo, 3 tragédias e uma comédia para esses festivais. Isso depois, né, de muito tempo, que a gente falou do TESPES lá atrás, isso foi, que parece que foi no dia seguinte ou foi no mesmo dia, né, mas para se estruturar isso, são anos, né. E agora você vai mostrar um exemplo de uma tragédia, que é o Édipo Rei, que, se vocês pensarem um pouquinho, que a gente fala no complexo de Édipo, né? A gente fala bastante disso,
e elas vão apresentar. A estética da tragédia, ela é muito clara. A gente tem que interpretar desta maneira. Não tem assim, leva para casa, cria o seu personagem. Você pode até criar, mas tem uma estética que é ampla, claro, sempre muito amplo, porque a distância dificultava muito, voz, né? E quando sofre, eles sofrem, quando eles estão felizes, eles estão felizes, é tudo muito grande, né? Nessas peças. Mas vamos dar uma olhadinha para a gente poder comentar. Uhum. Esse é uma... O que você tem para comentar, Júlia, Clara, desse vídeo que é o que vocês mostraram? A primeira coisa que a gente tem que comentar é que eles não têm... uma das coisas que é... Clara, eu estou ouvindo mal. Tá, deixa eu tentar melhorar aqui. Uma das... Consegue ouvir melhor? Calma. Tá melhor. Tá. Uma das coisas que a gente percebe no vídeo é que eles não estão usando as máscaras, que é uma coisa muito característica do teatro grego. O vídeo foi para representar mais a atuação, que, como você falou, é bem exagerada. Tipo, eles gritam, eles choram. Não, e por incrível que pareça, essa representação ali, que você vê que o público está muito perto, ela está até pequenininha demais. Ela é grande, sabe? As pessoas, aquela mulher que chora, ela chorou, ok? Mas, sabe, o corpo deles tem que ser muito grande, esse sofrimento tem que ser muito grande. O jeito de falar tem que alongar as vogais. Para quê? Para chegar lá. Então, a gente brincava muito quando eu comecei a fazer teatro, que tudo era muito ai de mim, sabe? E eles alongavam e sofriam, por quê? Né? Então, tem um cheiro de melodrama, sabe? Mas é para alongar essas vogais para chegar lá em cima. O uso da máscara nada mais é porque as máscaras eram enormes. E de longe eu bati o olho, eu sabia quem estava triste, quem estava alegre, quem estava não sei o quê. Isso acho que a Bia e a Juliane vão falar um pouco lá no Romano, que eu sei que elas vão trabalhar com isso depois. Mas as máscaras eram grandes, né, para que as pessoas pudessem reconhecer aqueles personagens de longe. Né? Mas se vocês acharam isso uma representação muito alterada, assim, dos sentimentos, coloque o dobro e aí vocês vão chegar perto do que deveria ser. O próximo slide fala sobre o figurino. A gente fala principalmente das máscaras no figurino, porque por vários motivos eles tinham que usar máscara pelo formato do teatro, que você tinha que ver o rosto da pessoa, só que você não consegue ver. Era muito amplo para você ver. Então, as máscaras expressavam os sentimentos das pessoas na peça. Por conta também das mulheres não poderem fazer o teatro, por ser uma sociedade muito machista, ela também os homens representavam as mulheres, então também tem isso das mulheres. E os figurinos eram muito, muito cheios por conta da visão também. Como era tudo muito expressivo, as máscaras tinham que ser expressivas, o figurino tinha que ser expressivo. Então, é isso. Pode falar. Eles usavam sapatos chamados de coturno. Coturno que vocês têm hoje são meio bota de soldado, né? Mas os coturnos que eles têm hoje em dia, eram plataformas enormes, para eles ficarem maiores ainda. Então, imagina um sapato que tem um salto reto, sei lá, de 20 centímetros embaixo, para que a figura ficasse mais alta. Né? Que ajudava o coturno, com a máscara, o grande
o grande figurino, cheio de coisas, ajudava as pessoas a entenderem melhor aquele personagem, né? Aí eu gosto de apresentar as peças que a gente vai pedir pra vocês se apresentarem depois, quando voltar tudo. E a tragédia é a Clara. A gente escolheu 2 peças, que é a tragédia e a comédia. As duas são as que a gente escolheu algumas cenas para vocês representarem. E a gente resolveu colocar elas como exemplo, porque como a gente só tem algumas cenas, a gente sabia que vocês não iam entender a história e tudo. E o resumo delas mostra muito bem o que os parágrafos, as coisas que a tragédia tem como característica. Então, por exemplo, a gente escolheu a Antígona de Sófocles. Ela tem uma cena na nossa apostila também, que é o exemplo que o teatro grego tem na apostila. Ela é a continuação da história de Édipo. São os filhos de Édipo que fazem mais ou menos essa história. Então, Édipo tem 4 filhos, 2 delas são mulheres, 2 deles são homens, e trata-se de uma tragédia que inicia com a morte de Polinice, que eles têm, que as duas querem enterrar, as 2 irmãs. Só que tem um cara chamado Creonte que ele proibiu enterrar Polinice porque ele desrespeitou uma lei da cidade. E não ter um enterro digno era a punição que ele teve, além da morte, obviamente. Então, a história trata dessas 2 irmãs discutindo se vai enterrar, se não vai enterrar. Uma quer enterrar, a outra não quer desrespeitar essa lei, porque senão ela vai ter que morrer também. E a irmã não tá nem aí, enterra o irmão dignamente. Só que essa irmã que enterra, ela é noiva do filho de Creonte, que fica abalado, e aí Creonte, depois que ela enterra... Peraí, não entendi. O Emon o quê, Clara? Eu não sei se todo mundo tá te ouvindo direito, mas acho que eu não tô. O Emon o quê? Essa irmã, ela quer enterrar o irmão. Não, isso a gente entendeu. Sim. E aí, essa irmã, ela tá noiva do filho de Creonte. Que é o Emon. Que é o Emon. E aí, o Emon, ela fala, não sei. E fala que quer enterrar ele. E o cara fala assim, não enterra, você vai morrer. E ela não tá nem aí, ela enterra o irmão porque ela quer um enterro digno pro irmão. E Creonte ordena a morte dela, porque ela desrespeitou ele. O filho dele implora pro pai para não fazer isso. Só que ele faz isso. Ela morre e depois acontece o fim trágico de todas as tragédias. O irmão, o noivo dela se mata por conta disso. Aí a mãe desse noivo sabe que ele se matou e se mata. E Creonte acaba, por conta disso tudo, se matando também. Então, mostra muito bem a característica da tragédia, que é um fim muito trágico. Quando a gente estudou a tragédia, a gente não pensou que era tão trágico até ler esse fim. Todo mundo se mata. Então... Tem esse nome porque é trágico mesmo. Todo mundo se mata. E a outra irmã? A outra irmã, eu acho que ela é a única... que sobrevive. Que sobrevive. Mas tudo isso acontece por quê? Para mostrar para o Creonte o quê? Que não importa, que tipo, ele ordenou, mas mesmo assim a vida dele não ficou melhor, entendeu? Só ficou pior. E esse cara acaba sofrendo as consequências das leis dele, né? Vocês escreveram bem aqui, ó, Clara.
Creonte perde todos os seus familiares e lastima-se por sua desobediência a um dos desígnios divinos, quer ser... Não, peraí, quer seja... Aqui está errado. A um dos desígnios que é o direito de enterrar os mortos. Que era uma... Então, todos têm esse direito de enterrar os mortos. O que ele condenou olha, se você fizer isso, você não vai poder enterrar seu irmão e acabou, né? Só que o que ele não percebeu que isso é um desígnio, um direito de enterrar os mortos. Aí o que aconteceu? Morreu todo mundo. Para ele aprender a nunca mais fazer isso, entendeu? E todos à sua volta perceber que não pode desafiar Deus. Sim. Os deuses, né? Porque a gente fala de Deus agora, mas os deuses. Aí a comédia que a gente escolheu... A comédia que a gente escolheu foi A Revolução das Mulheres, de Aristófanes, que a história é sobre a Valentina, que é uma mulher que vivia lá em Atenas, e ela resolve se juntar com as outras mulheres da cidade para tomar o poder político. Então, para fazer isso, ela se veste de homem. Naquela época, mulheres, prestem atenção, isso é muito legal. Elas se vestem de homem e vão numa assembleia e tomam o poder, depois elas se revelam mulheres. Elas estabelecem uma sociedade, o que agora a gente chamaria de feminista e comunista, porque sim. Só que o importante é pensar que antigamente isso era uma comédia, então para eles era piada. Nossa, nunca vai acontecer das mulheres tomarem poder. Só que agora a gente vê a crítica social da sociedade que elas viviam e como não tinha ascensão social, não tinha como elas fazerem isso. E agora a gente vê que dá. Então, que legal! Qual era a arma dela? Era o sexo, não era? E a comida. A arma dela era essa. Elas falaram para os maridos que não haveria mais sexo. E enquanto elas não conseguissem o que elas queriam. Simplesmente assim. E com isso, elas iam conquistando coisas. Legal. E elas fazem várias leis que mostram muito bem isso. Tipo, todas as mulheres têm a mesma oportunidade e os caras vão ter que aceitar isso. É basicamente essa peça. Os homens tentando discutir e elas falando, não, vai ser do nosso jeito. Oh, yes. Ai, achei muito legal. O que vocês pretendem? Vocês vão dar as cenas de tragédia, cenas de comédia, para que as pessoas façam uma leitura, porque não vai dar para decorar. É isso? Uma leitura dramática? Uma leitura dramática. A gente separou... Uma leitura dramática. A gente separou as cenas já tá tudo certinho. É só a gente voltar e aí a gente pode fazer uma leitura dramática. Tem quantos personagens precisa para cada cena, tá certinho já. Tá. O que a gente pode pensar, talvez, para eles não ficarem com a folha na mão, para poder ampliar os gestos, que eu acho que é o mais interessante, vocês sentirem no corpo a tragédia e ampliar isso, né, para que as pessoas não fiquem em contexto, ler, e aí eles vão fazer uma improvisação em cima daquela cena, sabe? Ou seja, vão falar o texto deles, ou se vocês quiserem, aliás, se vocês já têm a cena, sabe o que vocês podem fazer? Depois manda aqui no Teams, que as pessoas já vão lendo. Tá bom. Né? Sim. Aí as pessoas vão lendo, vão entendendo a cena que vocês escolheram, porque aí quando a gente voltar, fica mais fácil de dividir os grupos, as pessoas já conhecem as cenas. Tá, perfeito. Tá bom. A tua, mano, é com vocês. Tá. O teatro romano surgiu no século III. Ela está um pouquinho mais alto. Ele surgiu no século III a.C. e as peças elas tinham como intuito agradar o público. Espera só um pouquinho, tem alguém com o microfone aberto que tem uma conversas por trás. É o Neto, desculpa. Pronto. Tá todo mundo me ouvindo? Tá. Sim. Bom, vou falar. E, enfim, as peças tinham como intuito agradar o público, né?
E elas ocorriam durante festivais, porque a maioria delas eram manifestações, tanto que o próprio Estado usava isso como um mecanismo de defesa. E as peças também atendiam a política do pão e circo. Era basicamente isso. Vai falar uma coisa. Acho que vocês discutiram um pouco isso em sala de aula, mas fala um pouco mais. O que é esse pão e circo? Tá, a política do pão e circo é basicamente, ela era usada para distrair as pessoas da política. Então, as pessoas ficavam lá naquele coliseu assistindo normalmente a luta de gladiador, ou os poucos teatros que tinham, para distrair da vida política e não se manifestarem. Era basicamente isso. Os imperadores achavam que dando comida, que era o pão, e circo, ou seja, coisas para eles darem risada, que eles podiam manipular, fazer o que eles quisessem na política. A gente fala um pouco hoje que isso sempre acontece, né? Infelizmente, as pessoas que estão no poder, às vezes, distraem um pouco a gente do que está acontecendo, do que é na verdade, fazem grandes barbaridades, dão comida, dão coisas para pessoas se entreterem e aí acabou, entendeu? O povo simplesmente esquece do resto. E eles eram mais... Eu não sei, eles eram um pouco mais brutos, me parece, os romanos, em relação às brigas, a tudo, a gostar de ver esses leões devorando as pessoas, né? Mas tem um vídeo mais pra frente que a gente vai mostrar que a gente vai falar isso, entre os leões e as pessoas ficam, nossa, meu Deus! Leões. Bom, tá. Como pouca coisa sabe do teatro romano, diversas pessoas vão dividir em grupos diferentes o teatro romano. Então, uma divisão básica que eles fazem do teatro romano é em 3. Os versos feceninos, que seriam as representações improvisadas. As sáturas, não sei se é assim se fala, eram tipo as danças com intenção mais de fazer uma sátira, uma ironia. E as fábulas atelanas, que eram a terceira divisão, que era o teatro com máscaras, que eles pretendiam imitar as coisas. Era basicamente isso. Esses versos feceninos aqui, que tem um nome esquisito, imagina no Bobo da Corte. Você botava o Bobo da Corte lá para distrair a corte. Era isso, né? Ele falava as coisas improvisadas, os versos, as coisas, todo mundo ria. Não tinha um roteiro. Não. Isso. Tá. Aí no teatro romano também tinha as divisões entre paródia e comédia. A paródia não é tipo a do Galo Frito, tá, gente? Era considerada uma paródia porque eram imitações de obras ou de algum estilo literário. E essas imitações, elas distorciam a intenção original da obra já existente e dava novos significados para essas peças. Por isso que eles consideravam uma paródia. E a comédia, ela era oposta à tragédia e era dividida em 3 critérios, que as personagens eram de classes sociais mais inferiores, o enredo, ele era bem feliz, então como a gente já falou, ele tinha o intuito de agradar o público e fazer o público rir. Eram essas 2 divisões assim, que a gente encontrou. Muito semelhante à Grécia. Então, tanto é que na hora que a gente foi ler sobre o teatro grego, ele fala que ele é semelhante ao grego. Não, quando a gente foi ler sobre o romano, que era isso, semelhante ao grego. Tanto é que eles separam até em dramático e na comédia. Só que o dramático ele nem é tão presente porque ele é mais no enredo literário. A comédia já que é mais presente, que é aquele negócio de imitações, de usar máscara, porque, tipo... tanto que teve uma coisa que eu esqueci de falar, que eles também utilizavam muito da mímica pra interpretar as cenas. Isso, e não é que era uma mímica, tipo, que você vê no Charlie Chaplin. Era, tipo, mímica porque você tinha que falar... Tipo, você tinha que passar as informações do que você queria passar, só que você não podia falar nada porque as pessoas não iam te ouvir.
Então, Exato. não adiantava você falar. Então, tinha que ser gestos gigantes, tinham que ser, tipo, a Eram bem máscara que você expressivos, né? usava tinha que representar o que você queria falar. Então, isso aí também entra numa das características. Que entra nas cenas grotescas. Aí, uma característica bem forte eram os enredos fáceis, porque era só distração, era só agradar o público. Então não tinha que ter uma história, assim, porque qualquer coisa servia. Então, das poucas histórias teatrais que tinham, eram com enredo fácil. Tem um caso que é a Fábulas Atelanas, que nessa tinha uma moral da história. Então, vai ter uma crítica, mas não uma crítica forte. Vai ser tipo uma crítica levinha, assim, tipo, não golpe, sabe? Essas coisas. Bom, acho que é basicamente isso. Tá, eu vou Eu falar acho que então. resume muito o que vocês colocaram, cenas grotescas e violentas. Uhum. Enfim, a gente tinha 3 principais autores. O Lívio Andrônio, que ele inaugurou com o teatro romano com uma obra traduzida do grego. O Plauto, que acho que todo mundo já ouviu falar, não sei, sim. Ele. Cadê? Enfim, ele ficou conhecido como pai da comédia musical porque ele foi bastante influenciado pela comédia nova grega. E ele tinha vários efeitos cômicos e essas coisas, ele buscava muito a comédia, utilizar a comédia. E o Terêncio, que ele falava sobre a nobreza. Então, assim como o Plauto, ele usava a comédia, mas ele tinha uma coisa mais melancólica, assim, Ai, cadê? Eu anotei aqui. Ele tinha uma coisa melancólica que trazia um sentido moral para a história. Então, ele usava da comédia na melancolia para trazer uma pegada mais moral. As peças dele tinham um sentido crítico. Uma coisa, esse Menandro aí é o mesmo da Grécia que as meninas comentaram nos outros slides. Então, tipo, o teatro romano vai estar o tempo todo, tipo, usando das coisas do grego pra... Do grego, pra se basear. Isso. Bom, aí a gente trouxe alguns vídeos. Eu tô tentando mandar pra vocês, que eu acho que não vai dar pra ver aqui. Eu vou tentar mandar eu vou clicar, tô vendo. Que dá aqui. Tá, eu vou tentar mandar aqui de qualquer jeito no grupo. Bom, mas é basicamente assim. O primeiro é uma encenação que eles fizeram como se fosse um teatro grego, um teatro romano, como aconteceria um teatro romano. O segundo é a peça do Soldado Fanfarrão, tipo, mais moderna. Então não vai ter a máscara, eles vão usar, tipo, uma tinta bem branca, assim, na cara pra fingir que eles estavam de máscara. E a última vai ser o exemplo do Coliseu e eles lutando com os leões. Vamos lá. Tá. Então, a nossa apresentação é sobre... Vamos deixar as perguntas para o final, tudo bem? Tá bom. Sim, verdade. Tá.